Fala nação, saudações. Eu sei que você está irritado, eu também estou muito irritado com a má atuação do Flamengo, né? Principalmente nesses últimos 3 jogos aí. E principalmente ontem, né, cara? Contra os Gambá. Pelo amor de Deus. Perder pros Gambá foi foda, hein? Ave Maria, Flamengo não jogou nada, galera. Não jogou nada. Corinthians jogou muito mais, mereceu a vitória, levou a Supercopa. Bom, saiu o áudio do VAR aí, na expulsão do Carrascal. Foi correta, né? O cartão vermelho foi correto, mas a condução dessa expulsão que foi meio equivocada. E vamos entender agora aqui o que aconteceu. O VAR em alguns momentos do jogo parou de funcionar. Então, vamos ver o que a imprensa está falando aqui, né? Vamos ver a reação da imprensa, a explicação do VAR, ouvir o áudio do VAR, o que eles têm para falar. Galera, deixa o like para fortalecer, se inscreva aí no canal, ative o sininho aí e vamos lá para o vídeo então. Bora lá. Os jogadores que eram para estrear nesse jogo de ontem tiveram que antecipar sua programação. Isso tem um impacto físico, porque a programação que estava sendo feita não era essa. Então, enfim, eu acho que é o que eu falei. Não importa como começa, o que importa é como termina. Vamos entender como vai continuar o ano do Flamengo. Acho que é só o início. E em um jogo, aliás, né, os últimos jogos, que desde que começou o time principal ainda não teve uma grande performance o Flamengo. E o Corinthians teve um jogo espetacular ontem e mereceu muito comemorar esse título. Eu acho que o Flamengo até tem um bom jogo que é contra o Vasco, que é esse primeiro, que a gente sim, até perdeu, aponta verdade. como... Tem razão. A gente até fala, ó, 2025 não acabou, mas os 3 jogos seguintes é uma queda natural até, mas que a gente pode observar, né, nessas 3 derrotas consecutivas. Clássico contra o Fluminense no Carioca, a estreia contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro e agora a Supercopa diante do Corinthians, né, Vini? Eu acho que, claro, e a gente vai, né, mergulhar mais fundo nessa questão da expulsão do Carrascal. Ela tem que ser colocada na conta. O Flamengo joga um tempo completo com 10. Isso faz muita diferença num jogo decisivo. Disso no intervalo, né? Exatamente. Porque acho que isso também com o faz a Felipe Luiz diferença. tendo que montar a estratégia ali em poucos minutos, pensando já com a bola rolando e tudo mais. Eu acho que isso tem que ser colocado favorável ao Corinthians. Eu acho a expulsão justíssima, a gente vai falar disso mais a fundo daqui a pouco. Mas mesmo no 11 contra 11, eu acho que o Corinthians já dava bons sinais. Por exemplo, o Memphis tem uma chance claríssima de fazer um 2-0 mais para perto do intervalo, perto do fim do primeiro tempo, numa bola que o Bidon dá para ele. Ele bate de primeira e acaba batendo no meio do gol, facilitando, né, uma defesa para o Rossi. Mas acho que dá para colocar isso. Mesmo no 11 contra 11, o Corinthians já mostrou ali um jogo bem parelho contra o Flamengo, que a gente coloca como o melhor time do país. Total. Eu acho que, assim, esse jogo que o Flamengo atropelou o Vasco, né, que venceu por um placar magro, mas que poderia e produziu para vencer, né, com uma certa tranquilidade, uma tranquilidade ainda maior, esse jogo foi um ponto fora da curva, né, e eu acho que por isso que gerou essa surpresa na gente. Eu lembro de no dia seguinte a gente falar... os rivais ficaram assustados com o que viram ontem. Você, com pouco tempo de pré-temporada, logo no primeiro jogo, com todo mundo à disposição, ou quase todo mundo à disposição, né, os principais jogadores em campo, você já produziu o que produziu. Passa essa impressão de que o ano de novo vai ser muito complicado para os rivais, que 2025 não terminou, mas aquele jogo foi fora da curva, a gente viu. E acho que essa oscilação ela é natural. Aquilo que foi estranho, você logo no primeiro jogo, com pouco tempo de pré-temporada, já está com a perna a todo vapor, aquilo fugiu do normal, do natural, né? E acho que a partida contra o São Paulo na estreia do Brasileiro foi uma prova, especialmente depois de Jorginho e Arrascaeta entrarem e o nível diminuir, que a parte física poderia fazer a diferença nessa final, e eu acho que fez. Eu acho que a grande questão é a mudança de rota do Flamengo no Carioca, né? Porque o Flamengo precisou mudar um planejamento inicial e antecipar a volta desses jogadores principais. Mas eu acho que o calendário também do Corinthians também não foi tão amigável. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil no dia 21 de dezembro, né? Eu entendo que o Vini está falando sobre pesos, porque assim, o que o Corinthians pode conquistar em 2026? Qual é o título mais palpável para o Corinthians? O título mais palpável para o Corinthians era a Supercopa. Um jogo. Eu acho que a gente coloca time postulante numa competição de mata-mata. É isso que eu tô falando. Que vai começar ainda, Copa do Brasil. Então, assim, o Corinthians ter o foco no principal jogo, que era esse daí, a Supercopa, no dia 1º de fevereiro, tem todo sentido, porque dentro de todas as competições que o Corinthians vai disputar,
dificilmente vai ser campeão brasileiro, dificilmente vai ser campeão da Libertadores. São competições de fôlego, né? A Libertadores é um mata-mata, mas a gente tem visto nos últimos anos o quanto que o poderio financeiro de Flamengo e Palmeiras tem feito a diferença para ser finalista. Então, claro que tem pontos fora da curva, teve Atlético Mineiro, teve Botafogo, mas em via de regra é muito difícil. Né? E o Corinthians, inclusive, precisa de reforços, se for parar para pensar em disputar uma Libertadores, que é uma competição muito mais longa. Campeonato Brasileiro, muito difícil, 38 rodadas, é sempre de regularidade. Então, para um time que não tem, para um clube que não tem um elenco vasto, como é o caso do Corinthians hoje, dificilmente vai conseguir brigar pelo título. Então, a Supercopa é um título muito palpável, é um jogo e é relevante, porque é você enfrentar o time mais badalado do Brasil, o time mais rico, o time a ser batido. Então, você vencer esse título é algo muito importante para o Corinthians. Né? É muito mais importante para o Corinthians esse título do que seria para o Flamengo. Até para reafirmar, né, Rê, essa volta de protagonismo, sim, de conquistar taças, né? Como, por exemplo, aconteceu lá em 2023, quando o São Paulo ganha do Palmeiras. Para o São Paulo era muito mais importante aquela Supercopa do que para o Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que está disputando o título em tudo quanto é competição. O São Paulo, o que era palpável para ele? Era tentar a Supercopa? Era um clássico? Poxa, é isso, a comemoração ela vai ser muito maior. E para o Flamengo, eu acho que, por isso que eu falei no início do programa sobre traiçoeiro, ser um torneio traiçoeiro, porque é um jogo só. E para quem perde, pode gerar uma pressão muito forte no início de temporada. Eu acho que para o Flamengo, que sorte de ter encontrado o Felipe Luiz, que é um cara muito centrado, é um cara que se mostrou um treinador de muita qualidade, apesar de estar no início da carreira, e que tem um lastro dentro do clube. É difícil demitir o Felipe Luiz hoje. Talvez se o técnico do Flamengo hoje não fosse do peso de um Felipe Luiz, talvez já estivesse balançando. Porque perde um clássico para o Fluminense, perde a estreia do Campeonato Brasileiro para o São Paulo, perde a Supercopa. Já começa assim, será? Com o Felipe Luiz não vai acontecer, apesar de algumas pessoas já criticarem. Né? Mas acho que a pressão não chega porque ele tem um lastro muito grande. Mesmo vindo de 2 títulos grandes na última temporada, o próprio Dorival Júnior, que foi o adversário ontem, viveu isso. Ele ganhou em 2022 a Copa do Brasil e a Libertadores. Ele não começou a temporada seguinte como técnico do Flamengo. Enfim, vamos à grande polêmica, algo que causou muito debate. A expulsão de Jorge Carrascal por um lance que aconteceu no fim do primeiro tempo. Ele só recebeu o cartão vermelho quando voltou do vestiário para disputar o segundo tempo e deixou o Flamengo com um jogador a menos. A CBF disponibilizou o áudio da conversa do árbitro de campo com o VAR. Vamos ouvir. Conduta violenta pode ser revisada a qualquer momento, não tem problema. Ok. Pessoal, eu preciso comunicar alguma coisa aqui fora, não? Clay que fará isso. Clay. Não. Alguém me avisa se eu preciso fazer alguma coisa aqui fora. Não. Nossa. Atenção. Durante o intervalo, a equipe VAR encontrou evidências de uma conduta violenta neste último lance. Eu vou ser chamado agora para rever o lance que não foi visto aqui no campo, porque se trata de uma conduta violenta e eu posso fazer isso em qualquer momento da partida. E eu vou fazer isso agora. Ok? Já está aberto para ele, tá bom? Ok. Eu vou te mostrar o ponto de contato, Clay. E depois, em velocidade de 30%, você vai ver a mão fechada, fora da disputa de bola, uma conduta violenta atingindo o queixo do adversário. Para a TV, por favor. Ok. Para os jogadores aí. Pode voltar um pouco, eu quero ela... Tu tem uma câmera aberta? Não tem câmera aberta, é a única. Ok. Não temos imagem no telão, tá? Não temos Tá sem imagem no energia, telão. não tem telão. Ok. Eu vejo o jogador fora da disputa da bola, fazendo um movimento de soco com a mão fechada em direção a uma parte sensível do seu adversário, que é o rosto. Ok? A minha decisão é cartão vermelho pro número 15, ok? Ok, por conduta concordo. violenta. Conduta violenta, parte sensível.
Tá aí a comunicação do Rafael Rodrigo Klein, o árbitro de campo, com o árbitro de vídeo, que ontem foi o Rodolfo Toschi Marques. Então, eles estiveram no comando da arbitragem de Corinthians e Flamengo. Renato, eu falei polêmica, né? Porque chamou a atenção como foi feito, né? Acho que a gente não tinha visto algo parecido no futebol brasileiro, de um jogador, né, cometer a infração no primeiro tempo e só ser expulso, só receber a punição disciplinar depois de voltar do vestiário. Então, isso foi inusitado. Mas a gente parte do ponto que foi um cartão vermelho bem aplicado. A gente está vendo, né, vários replays de um lance em que o Carrascal, na minha visão, foi muito infantil até, né, de deixar o braço de forma proposital no rosto do Bidon. Acho que foi um cartão vermelho bem aplicado. Acho que para a gente partir desse ponto, né, inicial, o cartão vermelho foi bem aplicado. O que a gente pode debater é a forma como foi conduzido e muitas vezes a gente até desconhece a regra. A gente tem que pesquisar quando a gente vê um lance inusitado para saber se isso é possível. Então, acho que foi algo que aconteceu dentro das regras, só chamou a atenção pela forma que foi conduzido. Perfeito. Acho que ninguém olha para essa imagem e diz que foi equivocada a decisão do árbitro. Não foi equivocada a decisão do árbitro. Agora, ainda para mim não está claro por que se estava checando um lance, né, no final do primeiro tempo, como a gente tem imagens do Rafael Klein, estão checando, tal. Se libera o Rafael Klein para encerrar a partida, não faz sentido na minha cabeça aparecer uma imagem depois. Eu acho que assim, então checa todas as imagens, né? Checa todas as imagens, garante que checou todas e aí libera o fim da partida, né? Do primeiro tempo. Porque até vi levantarem essa questão. E se o Carrascal tivesse sido substituído no intervalo? No meu entendimento, não seria autorizada a substituição antes da revisão. Porque o reinício seria um reinício de jogo, né? Exatamente, porque assim, eu acho que a forma como foi conduzida, ela gera muita discussão, né? Tipo assim, cara, por que não aconteceu antes? E especialmente porque faria diferença, né, Benê? Sem dúvida. Você ter um cara a menos, né? Quando o árbitro apita o fim do jogo, você tem todos os 15 minutos de intervalo para conversar, para pensar na estratégia, para motivar os seus jogadores, é uma coisa. Você descobrir, antes do apito inicial do segundo tempo, que você tem um a menos, é outra parada, é outro cenário. Então, eu acho que a condução foi ruim. Está dentro da regra, como a gente falou, conduta violenta, pode ser revista em qualquer momento. Então, ok, mas acho que precisa de um entendimento melhor. E outra coisa que a gente estava até falando em off, eu acho que tinha que ser falado para o estádio sim, né? Porque o Klein, no início do áudio, fala assim, eu preciso falar algo para fora. Quando ele vai conversar com os capitães, eu acho que ele depois tinha que ter falado teve uma questão aqui, vai ser checada no VAR. Porque quem está no estádio pode fica não assim... ter entendido absolutamente nada. Os jogadores voltaram, está conversando com os capitães. O que aconteceu? Foi para o vídeo. Tanto é que a reação da arquibancada... Exato. Tanto é que a reação da arquibancada me parece que tem um frisson maior só no momento... Claro, que a hora que o árbitro vai para o VAR, ali no telão aparece checagem possível vermelho. Aí fica todo mundo na expectativa. O que está acontecendo? Quando o árbitro começa a se deslocar para o campo, ou para o lado do campo onde estão os jogadores do Flamengo, aí a gente vê um primeiro frisson da arquibancada, porque o corintiano identifica que o expulso vai ser daquele lado, né? Então eu acho que caberia sim essa... E não tinha nem imagem, né? Não tinha imagem. Porque estava sem telão, porque estava sem energia. Exato. Então pior ainda, entendeu? Assim, para quem está no estádio... Gente, a gente tem que lembrar que assim, a transmissão é feita para a TV, mas ela também precisa haver um cuidado com quem está no estádio. Total. Tinham milhares de pessoas no estádio que ficaram assim... O que está acontecendo aqui? Sabe? E aí tiveram que olhar para procurar na internet o que aconteceu. Exato. Acessar o tempo real do GE para ficar ciente do que aconteceu. E lembrando, né, que o cartão vermelho, nessa conduta violenta, ela tem uma peculiaridade na regra. O cartão vermelho pode ser aplicado por algo que aconteceu fora do jogo, né? Uma briga no túnel para o vestiário pode gerar cartão vermelho. O jogo pode ter acabado e o árbitro pode colocar na súmula um cartão vermelho aplicado depois do jogo. Isso aí a gente já viu acontecer várias vezes. Acho que chamou a atenção só essa questão, né, Vini? Eu acho que, como eu disse, o erro seria não expulsar o Carrascal. Total. O Carrascal jogar o segundo tempo seria um grande erro de arbitragem. Mas a forma eu acho que dá para pensar numa melhoria, porque é isso. O Flamengo já seria prejudicado de forma correta, né? Prejudicado por conta de um jogador a menos, não prejudicado por um erro. Mas ficou ainda mais porque o Felipe Luiz não pôde pensar numa estratégia. De algo que aconteceu no fim do primeiro tempo, ele teria 15 minutos ali para pensar com mais calma numa estratégia, para montar um time para o segundo tempo.
quando ele é surpreendido pela expulsão do Carrascal, porque realmente é algo que a gente não está acostumado a ver, ele tem pouquíssimos minutos ali para mexer no time e reorganizar o Flamengo nessa final. Eu acho que a expulsão ela é correta, ninguém está discutindo isso. Acho que sim, deveria ter havido uma comunicação melhor para quem estava no estádio, né, para quem estava na arquibancada ali que ficou meio perdido. E eu acho que o grande ponto de questionamento ou de crítica é em relação ao procedimento, não em relação à expulsão. Concordo com vocês. Eu acho que a gente vê tantas vezes, o jogo termina, mas o árbitro pede para esperar um minuto, coloca a mão no ouvido, deixa eu ver se teve alguma irregularidade nesse último lance. Se não tiver, eu encerro o primeiro tempo, vocês vão para o intervalo. Eu acho que deveria ter sido feita assim a conduta, né? De não liberar os atletas e a checagem já ter sido feita ali no final do primeiro tempo. Não foi possível e a gente não sabe por qual motivo, né? A gente teve ali a divulgação do áudio do VAR dessa comunicação da revisão. Agora, eu queria ver como foi essa comunicação no fim do primeiro tempo. Acho que esse foi um erro, ter liberado os atletas, todo mundo vai para o vestiário e aí na volta você faz essa revisão. Acho que teve um erro de procedimento, agora a expulsão é claríssima e justa, né? Bom, galera, tá aí o áudio do VAR explicando aí, né, a situação, mas acredito aí que a expulsão foi correta, foi analisada de forma correta, né? Tinha que ser expulso mesmo, né? Carrascal realmente foi bem juvenil, bem infantil, né, galera? Mas a condução dessa expulsão que foi bem equivocada, né? O Carrascal tinha que ter saído expulso já no primeiro tempo, não retornar, né? E ser expulso no segundo tempo. Ficou um negócio bem esquisito, né? E tem também aí, galera, vocês podem até discordar, mas o primeiro gol do Corinthians teve uma falta grave em cima do Varela. Ele foi totalmente puxado e jogado ao chão, mas isso daí o VAR não vê, né? Mas enfim, nada disso tira o mérito do Corinthians, que jogou muito mais, com muito mais vontade, muito mais raça. Tratou esse jogo como uma verdadeira decisão, né? Como pede uma decisão. Então, mérito deles, né? Ganharam aí com esforço e o Flamengo não jogou nada, né, galera? Essa é a verdade, não jogou nada. Bom, rapaziada, é isso aí, final do vídeo. Agradeço muito aí você que chegou até aqui. Ajuda a gente aí com o seu like, sua inscrição neste canal. Acompanha a gente aí, fortalece nós aí. Postamos vídeos todos os dias aqui de notícias do Flamengo, galera. Os melhores recortes aí dos melhores programas esportivos do Brasil. Então não fiquem de fora, não percam, se inscreva aí. Ative o sininho para serem notificados dos próximos vídeos. E é isso aí, tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!